mas sabemos, Senhor, que Tu podes, ó Senhor meu Deus, nos dar força para se manter firme e perseverante. Amém, amém, Senhor Jesus. Irmão, estamos aqui nesse momento para falar, irmãos, os que são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Nós sabemos, irmãos, que os 4 cavaleiros do Apocalipse, elas são profecias sobre os fins do tempo, que representa coisas que vão acontecer, então, antes do fim do mundo. Então sabemos, irmãos, que essa manifestação espiritual, isso vai representar, irmãos, algo que vai vir sobre os nossos olhos, diante da nossa face, através de um governo e através, irmãos, do sistema do mundo que nós vivemos. Então, irmãos, sabemos que existem muitas interpretações diferentes sobre o cumprimento dessas profecias. E sabemos, irmãos, que esses 4 cavaleiros do Apocalipse vai representar uma revelação divina que Jesus deu ao apóstolo João na ilha de Patmos, quando Jesus ele disse para que João escrevesse do que iria acontecer. A Bíblia fala, irmãos, aleluia, que Jesus Cristo, irmãos, ele tinha falado para João Batista que bem-aventurado é aquele que lê, os que ouvem a palavra, aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardem as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E sabemos que nós vivemos, irmãos, no último dia na face dessa terra. E nós podemos ver, irmãos, de tantas coisas que estão acontecendo, as calamidades que vêm acontecendo, e nós podemos ver, irmãos, que isso já é um começo, um princípio das dores, de coisas piores do que há de vir. Então, irmãos, sabemos que essa palavra do Apocalipse 6 é o Cordeiro, que é Jesus Cristo. Ele tem um livro especial em suas mãos, selado com 7 selos. Quando ele abre cada selo, uma coisa acontece na terra, e os primeiros 4 selos trazem os 4 cavaleiros para a terra. Então, irmãos, existe nessa passagem o primeiro cavaleiro, que vai dizer que o primeiro cavaleiro estava montado sobre um cavalo branco, empunhando o arco e uma coroa na cabeça, pronto para ser vencedor. Tem muitas pessoas que dizem que esse cavaleiro é Jesus Cristo. Tem muita gente que fala que esse cavaleiro é o anticristo. Então, irmãos, nós podemos ver que esse primeiro cavalo branco do selo que foi aberto não é Jesus, mas simboliza o anticristo que vai vir dominando toda a terra. Então sabemos, irmãos, que quando ele vier dominando toda a terra, vai ser dado poder para sair vencedor. Como assim, irmão Mateus? A Bíblia fala no livro de Daniel e de Jeremias que Nabucodonosor ele foi escolhido para sitiar Jerusalém. Então ele foi um escolhido por Deus, por mais que fosse um rei idólatra que cultuava ao deus Marduk, mas só que Deus ele disse para Jeremias que Nabucodonosor, meu servo. Então Deus ele usou aquele homem idólatra, porque por mais que ele fosse idólatra, ele cultuava, ele não blasfemava contra o Deus de Israel. E sabemos, irmãos, que através disso foi dado poder para ele. Para quem quiser matar, matava. Para quem quiser deixar-se com vida, deixava. E quem quiser exaltava, exaltava. Então nós podemos ver que é algo semelhante a este cavaleiro branco. Porque, irmãos, sabemos que a coroa é o símbolo de uma vitória e do poder que vai estar na mão do anticristo. E o que vai dizer, irmão, sobre o anticristo? Ele primeiro vai vir, mas só que não vai vir um atrás do outro. Primeiro ele vai fundar o seu governo sobre a terra. E quando ele fundar o teu governo, ele vai ter um domínio sobre as nações. Não vai acontecer de uma hora para outra, de um dia para o outro. Esse cavaleiro branco não vai representar que vai vir um homem montado no cavalo branco e vai fundar um só governo. Não, isso é algo, um sentido espiritual. É algo, irmãos, que o anticristo ele vai vir, vai começar a influenciar os políticos e ele vai ser um homem de tanta sabedoria
que os políticos em si, os presidentes, eu digo de todos os países, não é nem só de todos, vai adorar aquele homem pela sabedoria que ele terá. Então, irmãos, é, é como semelhante ao arco que era uma arma de longa distância, uma de longa distância que provavelmente significa a influência do cavaleiro. Ele que ele terá grande alcance, mas só que nós podemos ver que o arco do cavaleiro branco ele está sem flecha. Agora, por quê? Porque ele mesmo será flecha, entendeu? Aonde que ele vai conseguir alcançar seus propósitos, seus objetivos. E, e nós temos que entender, irmãos, que este cavaleiro ele vai vir dominando a terra, influenciando os líderes políticos para que ele venha a ser um único presidente, eu digo um único presidente mundial. Então, sabemos que nós já estamos vivendo este governo. A cada dia que passa, irmão, nós podemos ver que a ciência se multiplica e que aumenta a cada dia mais o que a palavra diz. Algumas falam sobre a marca da besta, onde que está em Apocalipse, capítulo de número 13, que vi, e eis que surgiu da terra um que tinha um chifre, um falso profeta, e ele ordenou que fosse posto um sinal nas testas ou nas suas mãos. Então, irmão, sabemos que isso é algo espiritual e ao mesmo tempo material. Então, irmãos, esse anticristo, ele virá dominando todo mundo para mais à frente levantar uma nova ordem mundial. E essa ordem mundial, irmãos, ele obrigar que todos os países utilizem aquilo que ele criou. É daí que os santos de Deus serão perseguidos, como diz a palavra. Então sabemos, irmãos, presta atenção em uma coisa. Semelhante ao tempo de Judá, quando entrou no período de apostasia, quando entrou no período de desobediência a Deus. Então Deus permitiu que Nabucodonosor fosse sitiar Jerusalém e levasse alguns cativos. Não tinha, nem todos foram, porque muitos foram mortos pela espada. Que nem Deus ele falou pelo ministério de Jeremias, dizendo que aquele que fugir pelo campo será morto pela peste, aquele que ficar será morto pela espada, mas aquele que Deus que ficar também tem uns que dará livramento. Agora, por quê? Porque Deus sabia que tinha alguns ali que ainda adorava ele, que não tinha se dobrado diante das imagens. Então, irmãos, esse primeiro cavaleiro vai ser semelhante a Nabucodonosor. Vai fazer toda a terra, a Babilônia, porque ele vai reinar em Babilônia. Vai fazer todos cativos. Então, irmãos, através dele vai vir outro cavaleiro, que é o segundo cavaleiro, que é o cavaleiro vermelho, e que vai dizer: o segundo selo é aberto. E surge um cavaleiro com uma grande espada montada em um cavalo vermelho. Ele tem poder para tirar a paz e fazer com que as pessoas matem umas às outras guerra. Então, irmãos, Jesus ele tinha profetizado que haveria de guerras e rumores de guerras. Se levantaria nação contra nação e reino contra reino. Então, irmãos, isso tudo é o princípio das dores. Agora eu quero falar para os irmãos o que é se arrepender nesse tempo. O que é a gente entender o propósito de Deus na nossa vida nesse tempo. É a gente não se dobrar diante do sistema político. Eu vejo muitas pessoas entrando em confrontos e guerras por causa de um partido, por causa de outro. Isso, irmãos, é apenas o princípio. Imagina quando o anticristo vier enganando a muitos, irmãos. E sabemos, irmãos, que nós precisamos lutar contra isso. Porque esse segundo cavaleiro, ele vai vir com uma representação de guerra. E nós já estamos vivendo esse tempo de guerra. Jesus ele avisou que nos últimos tempos haveria guerras e rumores de guerra. Você vê, irmãos, não só mundialmente, mas como nacionalmente ou internacionalmente. Pessoas matando umas às outras, guerras de facções.
guerra entre polícias e traficantes, guerra entre militarismos, guerra entre milícias, entre FAP e essas coisas. Então, irmãos, tudo isso se cumpre a palavra, e isso muitas vezes a gente se sente inseguro de até sair na rua, com medo que aconteça alguma coisa conosco, com medo que a gente uma hora seja assaltado ou seja morto. Só que a gente tem que entender, irmãos, que o Deus que nós servimos é um Deus de proteção. É o Deus, irmãos, que se nós botarmos a nossa vida diante da sua presença, todos nós, irmãos, receberemos o livramento e o escape da parte de Deus. Então, por isso, irmãos, que nós precisamos nos arrepender e largar, irmãos, esse período de apostasia que nós estamos vivendo, porque isso também faz parte dos últimos dias. O que Paulo diz a 2 Tessalonicenses, do capítulo 2, do versículo de número 3, que ninguém de maneira alguma vos engane, que não será assim, sem que advenha apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Quem é esse? O cavaleiro branco. Entendeu? Então ele não só vai vir trazendo a destruições, mas também com uma apostasia nas igrejas, aonde, irmãos, ele influenciará líderes religiosos a não pregar a verdade. E isso vem através da teologia da prosperidade. Além de nós vivemos a apostasia cristã, nós vivemos a apostasia teológica, onde muitos irmãos que têm a sabedoria, eu digo que às vezes a sabedoria da terra, porque aqueles que têm sabedoria do Espírito, prega a verdade, denuncia o pecado, conserta aquela ovelha que está desconcertada. Porque, irmãos, que por mais que nós vivemos assim dentro da nossa igreja, nós temos que entender, irmãos, que Deus ele quer uma santificação do povo. E o que é santificação? Não é apenas você usar uma veste, todo tapado, até a cabeça, não. A santificação é você santificar primeiro por dentro para fora. E o que acontece, irmãos, com isso? Você se santificando de dentro para fora, você vai começar a querer meditar na palavra, viver a palavra, e ainda, irmãos, vai viver uma vida de jejum e oração, porque foi assim que Jesus Cristo venceu o diabo no deserto. Então o diabo ele vai vir com várias tentações. Ele vai usar esse sistema político do anticristo para tentar te influenciar que as coisas da terra é maior que as coisas do céu. E nós podemos ver, irmãos, que como esse segundo cavaleiro, ele saiu para causar guerra sobre a terra, ele não vai vir só porque existe um terceiro cavaleiro que vai dizer assim, que viu um que estava montando um cavalo preto. O terceiro cavaleiro, ele monta um cavalo preto e tem uma balança na mão. Quando aparece uma voz que diz o preço da comida nesse tempo. Então, irmão, esse cavaleiro preto vai representar a balança, vai representar um preço econômico, algo econômico, mundial, aonde que tudo será um preço absurdo, muitas pessoas ficarão desempregadas, não terá com que se alimentar, não terá como comprar alimentos caros. Então muitas pessoas vai depender o quê? De doação. E se não tiver que doe, aquela pessoa vai perecer de fome. Então, irmão, sabemos que esse terceiro cavaleiro, ele bota que os preços da comida serão muito altos, o que significa que a comida será muito cara. Será muito cara. A balança vai representar a compra e a venda, é como se fosse trocas comerciais. Então, irmãos, é isso que está acontecendo em nossos tempos. E o terceiro cavaleiro, ele normalmente é interpretado como a fome. Nós podemos ver, irmãos, quantas pessoas passando fome, quantas pessoas passando necessidade, quantas pessoas que estão desempregadas, não tem nem com o que se alimentar. E através disso, irmãos, com preços tão altos, a pessoa comum tem dificuldade em alimentar a sua família. Também poderá representar uma crise econômica. Então, irmãos, isso vai representar que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo apocalíptico. E tudo isso que está acontecendo é os cavaleiros que estão passando sobre a terra. Porque o anticristo ele já está fundando um governo. As guerras e rumores de guerra já começou desde o princípio, de que quando Jesus ainda estava aqui, ele foi arrebatado nos tempos dos apóstolos, e começou as guerras, rumores de guerra, e até hoje
e só vai piorando, 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 piorando. Ele não vai passar assim, de uma hora para outra. Ele vai ficar passando, passando, passando até tudo se consumar, irmão. Então, irmãos, a gente tem que viver e enfrentar a realidade. Porque quando nós citamos a Bíblia para alguns irmãos às vezes falam, mas para de meter Bíblia naquilo que a gente só está falando da sociedade, nós só estamos falando de um governo, tudo e as pessoas falam, Mateus, mas você tem que parar de espiritualizar tudo. Então, irmãos, isso não é questão de espiritualizar, isso é questão de se conscientizar do que está acontecendo. Você está consciente que tudo isso que está acontecendo são profecias, e as profecias são algo espiritual. O próprio Zacarias, ele viu os cavaleiros do Apocalipse, ele ainda era do Antigo Testamento, um profeta onde que quando não ouviu a voz do anjo, o anjo ele calou, deixou Zacarias mudo, porque não queria acreditar que na sua velhice, na velhice de Isabel, eles poderiam ter um filho que se chamaria João Batista, que iria abrir caminho para o nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, nós podemos ver que a gente tem que pegar a Bíblia e não falar, pregue apenas a palavra, pregue a palavra e para de mandar indireta, para de julgar. Irmãos, isso não é questão de julgar. Isso é questão, irmão, de se conscientizar e mostrar a realidade que a Bíblia ela se cumpre, como também um livro de bruxa. Às vezes, quando faz sua bruxaria, a pessoa começa a pegar aquela feitiçaria e assim vai, irmãos. Mas só que a Bíblia é um livro de fé, é um livro de alerta que nós precisamos entender que essas profecias aqui vai nos levar para a salvação. Porque não adianta eu estar numa igreja cultuando, não adianta eu fazer fogo cair do céu, não adianta eu ter o melhor dom espiritual, porque sabe o que vai acontecer? Você se olhar para isso com a ferramenta apenas que você tem, você vai chegar naquele dia diante do juízo, que como diz em Apocalipse capítulo 20, verso 21, se não me falha a memória, sobre o grande trono branco, que o mar daria seus mortos, a terra daria seus mortos, o inferno daria seus mortos, os animais daria seus mortos, aí vai. Então, irmãos, aqui ele vai representar que nós vamos chegar diante do trono de Deus e falar, mas Senhor, em seu nome profetizamos, Senhor, em seu nome expulsamos demônios, Senhor, em seu nome fizemos muitas maravilhas. O que acontecerá se nós ouvirmos aquilo da boca dele? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em verdade eu vos digo que eu não vos conheço e nunca vos conheci. Então, irmãos, por isso que a gente tem que se conscientizar do fato que está acontecendo, porque se a gente esquecer que a palavra se cumpre na atualidade, a gente vai ficar cego espiritualmente. O que o apóstolo Paulo falou? Que o príncipe desse século iria vir cegando o entendimento dos incrédulos. Porque as pessoas não querem mais pregar a sã doutrina em cima dos altares, para que a pessoa venha viver a palavra de Deus, e não viver apenas como ensinamento, e não viver apenas como algo que você só vai ler e acabou por ali. Você tem que pegar a Bíblia, levar para a tua vida, e se a pessoa tem que falar para você, não espiritualiza tudo. Não espiritualiza tudo. Se você continuar espiritualizando, eu vou te achar radical, fanático. Irmão, sem um espírito, nosso corpo não tem vida. Sem a nossa vida espiritual, sem a parte espiritual, o nosso corpo não vive, o nosso coração para de bater, o sangue para de circular, porque o espírito ele vai ser tirado do corpo, irmãos. Nós somos feitos de matéria-prima, nós somos feitos de barro, nós somos feitos de terra, nós somos feitos de argila, nós somos feitos de poeira. E o que nós, irmãos, quer argumentar de falar que a gente está espiritualizando tudo? Então nós temos que entender, irmãos, o sentido das revelações do Apocalipse. Que como, irmãos, que como o apóstolo João, ele teve aquela visão na ilha de Patmos, e o próprio Cristo, ele falou para João, escreva as coisas que aconteceram, que acontece, que hão de acontecer. Então, irmãos, ele pegou um livro e começou a escrever aquilo tudo. E as primeiras profecias, primeiramente, foi para as igrejas, as 7 igrejas da Ásia, que nem a palavra vai dizer, escreve para a igreja de Pérgamo, escreva para a igreja de Pérgamo, aleluia, não, para a igreja de Éfeso, que vai dizer assim, isso escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem a sua destra 7 estrelas, que anda no meio de 7 castiçais de ouro, eu sei as tuas obras,
e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, eu repuseste a prova os que se dizem ser apóstolos, e não são, e tu o achastes mentirosos. Então, irmãos, é algo de uma apostasia que nós estamos vivendo, que cada um que se converte, quer se taxar de apóstolo, que se taxar daquilo outro, não, irmãos. Nós temos que entender que nós, como igreja de Cristo, que temos a fé em Cristo, nós temos que ter um discernimento espiritual. Nós temos que mostrar para aquele povo que nós somos uma igreja viva, uma igreja santa, e que reconhecemos o fato da atualidade que nós vivemos. Então, irmãos, por isso que vai dizer: sofreste e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, irmãos, é algo que quando nós abandonamos aquele primeiro amor, que quando nós deixamos de espiritualizar as coisas que tem que ser espiritualizada, a gente começa a ficar cego do nosso entendimento. Romanos, capítulo 12, vai dizer: apresentei os vossos corpos como sacrifício agradável, santo e irrepreensível ao Senhor, e vos renoveis pela renovação do vosso entendimento. Entendeu? Então é isso que o diabo está fazendo, querendo cegar o entendimento dos incrédulos. Então, irmãos, quando nós olhamos para os 4 cavaleiros do Apocalipse, na verdade para os 6 ou 7 cavaleiros do Apocalipse, nós temos que entender que o que está acontecendo na atualidade é cumprimento das profecias. É cumprimento das profecias. O que adianta você ter teologia? O que adianta você ter bacharel se você não tem um discernimento do que está acontecendo diante da tua cara? E por causa disso, irmãos, que quando nós pregamos essas verdades, o povo se sente ofendido. E a gente não está julgando em pregar a verdade. Nós estamos pregando a luz da palavra. Essa que é a verdadeira palavra, essa que é a verdadeira sã doutrina. É você meditar, estudar e viver a palavra. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 3, vai dizer que nos últimos tempos não sofrerão a sã doutrina, porque tendo comichões no ouvido, amontoarão para si doutores, que cauterizariam as suas próprias concupiscências, desviando o ouvido da verdade e voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio, cumpre o teu ministério e faça a obra de um evangelista. Então é isso, irmãos. Está virando fábula. A verdade está virando mentira. A justiça está virando injustiça. O certo está virando errado. E é isso que nós vivemos, irmãos, hoje, irmão, nesse cristianismo que nós vivemos. Então, irmãos, tenham discernimento. Por isso que está acontecendo essas guerras, essas fomes. Enquanto, irmão, nós estamos de mãos atadas, nós estamos parados. Nós estamos, irmãos, nós não estamos fazendo obra alguma que agrade ao nosso Deus. Essa é a realidade. Enquanto muitas pessoas estão perecendo de fome. Por isso, irmãos, que vai dizer também sobre o 4º cavaleiro. E o 4º cavalo é amarelo, ou verde amarelado. Seu cavaleiro chama-se Morte, e o inferno, que é Hades, e o segue de perto. Irmãos, sabemos que esse cavalo amarelo, esse amarelado do cavalo, normalmente é associado à morte, porque se parece com cor de um cadáver. Então, irmãos, sabemos que esse 4º cavaleiro é o único que a Bíblia diz exatamente que é a morte, o último cavaleiro, os 4 cavaleiros juntos, dependendo de como interpretamos o texto, tem poder para matar 1/4 da terra. Então, irmãos, é isso que nós estamos vivendo. Tem pessoas que acham que não sabem quando os cavaleiros vão aparecer, porque não vai aparecer a olho nu, irmãos. Vai aparecer espiritualmente. É algo que você não vê, mas é algo que você sente. É algo que você sente pela sua vida espiritual, irmãos. Então sabemos que esse mais importante, que os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles vêm trazer julgamento ao mundo. Então, irmãos, quando nós pregamos a verdade, quando nós subimos em cima dos altares para ministrar a palavra de Deus, não impeça não, irmãos. Porque quem cala o profeta, cala o próprio Deus, irmãos. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que aquele que recebe o profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Aquele que receber o justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Então, irmãos, não é pecado você pregar contra o pecado. Não é mal aos olhos do Senhor você denunciar as imoralidades. Não é mal aos olhos do Senhor você falar para aquele que está em fornicação se consertar diante de Deus. Porque não adianta nada passar a mão na cabeça e aquela pessoa acabar indo para o inferno por nossa culpa. Então, irmãos,
é algo que nós precisamos entender, que a atualidade que nós vivemos, nós temos que fazer da nossa vida como o João, o apóstolo João fez. Ele fez a voz do Senhor soar como o som de muitas águas, o povo está dizendo na igreja, porque sabemos que é Jesus que tem que falar, porque ele que está no meio de 7 castiçais de ouro. Nós não podemos reter aquilo que o Espírito Santo fala para nós falar para esse povo. Primeiramente, nós temos que examinar a nós próprios. Somos falhos, somos pecadores, somos sim, irmãos, mas sabemos que nós temos um Deus que pode nos justificar e nos dar força para abandonar cada ato errado que nós fazemos. E quando nós falamos e pregamos sobre isso, não diga, mas está julgando. Pregue a palavra. Você quer o quê, irmãos? Que conte a vida da vida pessoal de um profeta, de um apóstolo? Não, irmãos. Você vai pegar da vida dele e trazer para a sua vida. Você vai se colocar no lugar daquele profeta. Então, irmãos, é algo que a gente precisa entender, que Deus já está, irmão, com um sentimento de enjoo do cristianismo desse século. Porque essa geração está pior do que a geração de Noé, irmãos. Noé era o pregoeiro da justiça. Ele viveu enquanto os outros pereceram. Então, irmãos, essa última palavra que eu vou deixar, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 19, verso de número 11, que o apóstolo João ele olhou para o céu e viu, e eis que eu vi os céus abertos, e eis um cavaleiro branco que estava sentado sobre ele, chama Fiel e Verdadeiro, e ele veio para pelejar e julgar com justiça. Os seus olhos eram como tochas de fogo, sobre sua cabeça muitos diademas, e ele veio e acompanhava o exército do céu, e na sua mão veio uma vara para reger as nações com vara de ferro. E ainda vai dizer ainda mais, irmãos, e o nome pela qual se chama é a palavra de Deus. Então, irmãos, a Bíblia fala que ele veio para julgar com justiça. E o nome pela qual se chama é a palavra de Deus. Se nós temos a Bíblia, a própria Bíblia julga os nossos atos, os nossos erros. Então, irmãos, é algo que nós precisamos tirar da nossa cabeça, porque nós vivemos em luta contra o inferno. Não é placa que vai te salvar, não é pastor, pastor ele vai dar conta da sua alma, mas a Bíblia diz que cada um dará conta de si. Mas nós temos o verdadeiro Deus aqui, nas nossas mãos, que isso aqui, irmãos, vai nos julgar para nos justificar diante do Espírito Santo, diante do Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Então, irmãos, é algo que nós precisamos viver. E às vezes, por você querer viver a palavra, muitos vão te julgar. Muitos irmãos não vão querer te aceitar. Muitos irmãos não vão querer ter você por perto. Sabe por quê? Porque você carrega justiça sobre a tua alma. Você carrega justiça sobre a tua vida. O que Jesus disse? O mundo vos aborrece, saber que antes de vós aborreceu a mim. Entendeu? E se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas como não sois do mundo, antes vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos aborrece. O próprio Jesus Cristo, ele falou, irmãos, que meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus céus pelejariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Então, irmãos, é algo que vocês precisam despertar, acordar. O diabo está lutando para cegar o entendimento de vocês. O diabo está lutando para que vocês não venham viver a luz da palavra. O diabo está lutando para que vocês não venham reconhecer a verdadeira justiça do Senhor sobre sua vida. Mateus capítulo de número 5, bem-aventurado aqueles que têm sede e fome de justiça, pois esses serão fartos. Bem-aventurados aqueles que padecem perseguição por causa do meu nome. Entendeu, irmãos? Então é algo que você vai ser perseguido. É algo, irmãos, que você vai sofrer por amor do nome de Cristo. E o que vai acontecer, irmãos? Você vai ser como se fosse um atalaia no meio do povo. Não se lembra que quando Deus chamou Ezequiel? Quando Deus chamou Ezequiel, esse filho do homem, ponte em pé que eu falarei contigo. Porque primeiramente, para o Espírito Santo de Deus falar com o homem tem que estar de pé, não pode estar prostrado, desanimado, não pode estar desistindo. Por mais, irmãos, que as aflições elas sejam grandes, mas você tem que continuar de pé diante de Deus, para Deus falar contigo. Por isso, irmãos, que ele falou para Ezequiel, filho do homem, ponte em pé que eu falarei contigo. Vá ao teu meu povo Israel e profetiza as minhas palavras, pois são casa rebelde. Filho do homem, não sejas tu como a casa rebelde, pois teus pés são obstinados, se mais duro e obstinado de coração. Por mais que tu andes no meio de espinhos e escorpiões, não temas as suas palavras, pois são casa rebelde. Então, irmãos, é algo que vocês
que nós, como discípulos, eu não digo apóstolos, porque tem muitos que se dizem apóstolos, mas não são apóstolos das heresias, apóstolos do diabo, são raças de víboras, que se taxam de pastor por aí, mas de pastor não tem nada, uns que se taxam de apóstolo, mas de apóstolo não tem nada. Meu irmão, para ser um apóstolo, você sabe o que tem, você tem que passar. O apóstolo Paulo, ele padeceu perseguição, foi apedrejado, entre muitas coisas. Enquanto os apóstolos, vamos no monte, vamos ungir, não sei o quê, é campanha da prosperidade, isso, irmão, isso é infidelidade, irmão. Isso é fariseísmo. E o meu compromisso não é com o fariseísmo, mas é com o Calvário, irmãos. O Calvário que vai nos justificar de todo o nosso pecado, o sangue que foi derramado na cruz. Quando Jesus, irmãos, ele foi se apresentar diante de Pilato, até Pilato queria saber o que era a verdade. Mas só que, irmãos, Jesus ele ficou calado o tempo todo e foi crucificado. E aí que se cumpriu as profecias do profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, que dizia, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e os principados estavam sobre os seus ombros. Então, irmãos, é algo que Jesus Cristo ele sofreu. Não foi para você encher sua carteira de dinheiro, não foi para você querer só saber de materialismo. Ele foi crucificado para a justiça, para te livrar da condenação. Agora, que preço você vai pagar para ele? O próprio Jesus ele falou em Lucas capítulo 9, verso 23, que aqueles que querem vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Porque aquele que salvar, o que é salvar? É você ganhar, é você viver, é você querer explanar a tua vida, entendeu? Salvar a tua vida, você vai perder a sua vida. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, do evangelho, esse a salvará. Então, irmãos, parem com essa cegueira. Para de dizer que você está no mundo, Deus está se agradando, de você andar nessa lascívia e dizer que Deus está se agradando, mas Deus só vê o coração. O próprio Jesus falou que o coração do homem é enganoso. O próprio Jesus ele não queria falar para aqueles discípulos, mas que era apóstolo, porque ele sabia o que se passava no coração do homem. E como é que vocês vêm me falar que Jesus ele quer apenas o coração? Ele quer o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Ele quer tudo de você. Ele não quer apenas o coração, um pedaço de lama, não, irmão. Ele quer a sua vida espiritual plena e reta diante dele. Não adianta você falar, mas Jesus, isso aqui é o coração. Não julgues para que não seja julgado. Não julgue, porque da mesma forma que julgar, será julgado. Você julga, mas não tira a trave, não tira o argueiro que está no olho do seu irmão, enquanto você está rebolando lá nas festinhas, enquanto você está se roçando em festas gospel, enquanto você está pulando carnaval gospel. Como é que não julgar para ser julgado? Isso é a palavra de Deus, irmãos, é a justiça de Deus. Adúlteros e adúlteras, sabe vós que a amizade comum da inimizade com Deus. Aquele que se declara amigo do mundo se institui inimigo de Deus. Não ameis ao mundo e nem tudo no mundo há, porque amando ao mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, e não é do Pai, mas sim do mundo. Como é que vocês vão me dizer isso? Então, irmãos, para com essa cegueira, para com essa imoralidade, para, irmãos, com essa falsidade diante de Deus. Você pode falar isso, mas naquele dia você pode estar condenado, pode estar sendo condenado ou condenado à sua virgem louca. Mateus, para de julgar, irmãos. Parábola das virgens. Vamos lá, vamos ver se eu estou julgando. Você que quiser assistir essa palavra, assista. Você que não quiser, irmãos, vai orar a Deus e se conserta com Deus, porque eu não tenho papo na língua e eu falo o que Deus manda mesmo. Eu não estou aqui para ser aplaudido pelo homem, eu não estou aqui para receber a glória dos homens, eu estou aqui para ser exaltado por Deus e não pelos homens como muitos estão fazendo, querendo gravar videozinho, que Deus vai te dar casa, que Deus vai te dar carro, que Deus vai te dar moto, que Deus vai te dar dinheiro, que Deus vai abrir porta para lá, toma porta para cá, e na hora de falar a verdade não quer nada. Ora, fazem oração olhando para a tela de vídeo de celular, não tem ligação nenhuma com Deus. Mas Deus está ouvindo minha oração, tá nada. Incrudelidade. A própria Bíblia fala que se quiser orar a Deus, ore em oculto, que seu Pai que está em oculto te recompensará publicamente. E ele não vai contra a palavra dele, porque passarão os céus e a terra e a palavra do Senhor não há de passar. Então, irmãos,
Eu não falo isso por ignorância, mas eu sei que Deus, ele me deu um espírito profético, porque isso que é profeta, porque isso que é ser um profeta. É você anunciar a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, porque ele virá como um alarido e com o suar da trombeta de Deus. Daqui a pouco, irmãos, começa a desaparecer um, desaparecer outro, e você vai entender por que você não foi. Por que você perdeu tanto tempo na igreja? Por que você perdeu tanto tempo? Por que você perdeu tanto tempo louvando? E vocês também, meu jovem, eu sou jovem também. Eu tenho 26 anos de idade, eu sou novo ainda. Mas só que eu não me entrego à corrupção. Eu não me entrego às imoralidades, eu não me entrego a esse negócio de você ficar na igreja, vai cantar, vai louvar, mas quando está na hora da palavra, você vira as costas e sai da igreja para ver a estrutura do templo, seu fariseu. Vai olhar a estrutura do templo. Você vai para a igreja para olhar a estrutura do templo, olhar para pastor e para jovem, não, você vai para buscar a presença de Deus, ou você vai ser como os fariseus, ficam olhando a estrutura do templo e chega um profeta e fala, olha, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Incrudelidade, irmãos. Incrudelidade. Muitos sendo mortos espiritualmente por falta da falta de responsabilidade de alguns pastores. Jeremias capítulo 23, ai dos pastores que destroem, dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Então, irmãos, acautela seu coração. Jesus Cristo está voltando e não é brincadeira. Se você quiser dar ouvido para essas minhas palavras, que nem falou para Ezequiel, filho do homem, quer ouça o que deixe de ouvir. Quer ouvir, ouça, se não quiser ou não ouça. Entendeu? Mas eu vou continuar sendo aquilo que Deus me chamou. Não é você pastor, não é você diácono, não é você presbítero que vai impedir de eu ser o que Deus me chamou, não. Não é você que vai impedir, você vai querer matar um profeta velho querendo matar o profeta novo, não. Deus, ele me deu um espírito de profetizar para a nação, de dizer o quanto ele ama todos vocês e quer a salvação de vocês. Porque todo pai corrige seu filho. Hebreus, capítulo de 13 ou 11, que se não me falha a memória. Não se enojes da repreensão do Senhor. Porque é isso que eu trago aqui, irmão. Essa palavra de Apocalipse é o que nós estamos vivendo na atualidade. Nós estamos vivendo tudo acontecendo. Pessoas morrendo de fome, economia mundial caindo, para não danificar a farinha e o trigo, traduzindo. Vai ter alimento, mas pouco alimento. Entendeu? Uma crise econômica. E o povo, mas é só um cavalo, só vai passar na terra, é só um cavalo. Largue de ser hipócrita, irmãos. Largue de ser hipócritas. Fazem a vontade de Deus e larguem a vontade dos homens. Eu quero deixar uma palavra aqui, irmãos, que se conta no Jeremias capítulo 8, essa palavra foi o que Deus me deu hoje. Presta atenção que vai dizer Jeremias, capítulo de número 8. Olha só, irmão. Olha só o que Deus vai falar aqui. Olha, porque Jesus, ele falou para o diabo não dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, irmão, se você pensa que vai matar minha vida espiritual, você está muito enganado, porque ainda há remanescente, ainda há 7 que não se dobraram diante de Baal. Ainda há 7 que não se dobraram diante de Baal. Jeremias capítulo 8. Jeremias capítulo 8, verso de número 4. A apostasia do povo de Deus. O castigo é inevitável. Presta atenção. Diz-lhes mais, assim diz o Senhor, cairão os homens e se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua. Retém o engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu, meu Deus? Eu sou tão inocente, eu estou seguindo os caminhos, eu estou buscando, eu estou inocente. Cada um se desvia na sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto de batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola e o grou, e a andorinha observa um tempo na sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Agora vocês veem, irmãos, o juízo do nosso Jesus Cristo. Os pregadores não pregam mais a sã doutrina. E Jesus, irmãos, tem revelado que logo após essa pandemia vai vir algo muito pior do que isso. Muito pior. Muito pior. E ele tem falado, sabe que o Espírito Santo ele tem falado comigo, filho, quando acabar
quando eu retirar essa enfermidade da terra, o povo voltará a pecar 2 vezes mais do que pecava. Não aceitarão mais os meus pregadores que ministram a minha palavra em cima dos altares, porque dirão: está matando o meu povo. Mas só que mal eles sabem que sou eu que falo, porque tudo que está acontecendo diante dessa geração, esses cultos que estão fazendo, que não pregam a minha palavra, não pregam a doutrina da minha palavra, eu não estou nisso, meu filho. Eu não estou nisso. Por isso que seja aquilo que eu falei para você ser. Mateus, lembra-te que eu tinha falado contigo que tu és semelhante à palmeira, que quando o vento bate, ela arreia até seu último estado, mas quando o vento cessa, ela volta para a sua posição. Seja semelhante a essa palmeira e ministra a minha palavra. E se ouvides a voz do Espírito, não endureçais o seu coração. Então, irmãos, é algo que nós precisamos entender, que Jesus Cristo, ele vem para a justiça. Não adianta, irmãos, nós falarmos: mas eu estou na igreja, eu estou cantando, eu estou louvando, isso não interessa, irmãos. Lá em Salmo 119, verso 60, vai dizer: a tua palavra é verdade desde o princípio, cada um dos teus juízos dura para sempre. Não é algo, irmãos, que dura para sempre o juízo de Deus. Mas Mateus, você se diz muito santo. João 17, santifica na verdade, a tua palavra é verdade, então é a palavra que me santifica e que me faz ser forte diante de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Busque a presença de Deus. E o texto que eu mais fico impressionado é que está em Efésios 1:13, que vai dizer: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Então, irmãos, se consertem diante de Deus, se arrependam. Não critiquem a pregação daqueles que são justos diante da face de Deus, mas orai por esses, assim como nós oramos pelas suas vidas. Então, irmãos, deixa Deus guiar a nossa alma na verdade. Amém, irmãos? Então, irmãos, é isso que eu queria trazer para os irmãos. Isso não foi um desabafo, isso foi, irmãos, uma indignação que o próprio Deus está sentindo com o povo. Ele quer, irmãos, que o povo ora, ele quer que o povo busca, ele quer que o povo se mantenha firme. O diabo, irmão, ele já tinha botado na minha cabeça, de sair do ministério que eu tô. Ele falou: Mateus, olha só como é que tá, não tô nem aí para você, Você pode, Mateus, se livrar dessa perseguição. Você pode viver uma vida, fazer a obra que você quer fazer. Mas só que, irmão, sabe o que o Espírito Santo fez? Um tempo lá atrás, no começo da minha caminhada. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Mateus, você será muito perseguido por amor do meu nome. Você vai sofrer as aflições, não vão te aceitar nos altares. Mas se mantém perseverante, porque a obra que eu estou para fazer acontecerá. E veio na minha cabeça essas palavras do Espírito, irmãos. Agora eu entendo que eu estou passando pela perseguição. O povo não aceita meu jeito de ministrar. Quer passar a mão na cabeça dos bebezinhos, da mamãe. Quer passar, filhinho, pode usar qualquer tipo de roupa. Bota essa sainha curta. Pinta o cabelo, pode pintar a mecha, tem nada a ver, que Deus está se agradando. Irmãos, de mim você não vai ouvir isso não. Porque o meu ministério, eu vou zelar pelo meu ministério. Agora você é você e Deus. Então, irmãos, pegue essa palavra. Porque Deus, meus irmãos, de se revelar para cada um de vocês. Que a glória de Deus esteja sobre sua vida. E receba em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos orar. Grandioso Deus, Altíssimo Pai, graças te dou em nome do seu Filho Jesus Cristo, ó Deus. Muito obrigado, Senhor meu Pai, por esta palavra abençoada, Senhor meu Pai. Interceda, meu Deus, por este povo. Abra, meu Pai, nossas mentes, ó Pai. Abra, Senhor meu Deus, o nosso entendimento, ó Pai. Interceda, meu Pai, por cada vida, Senhor. Interceda, meu Pai, pelas casas, pelas famílias, ó Pai. Não deixa, Senhor, o diabo, Senhor meu Deus,
cegar o nosso entendimento, meu Pai. Mas eu te peço, ó Deus, para que o Senhor venha, meu Pai, interceder, Senhor, meu Deus, por essa vida que está fraca, Senhor, espiritualmente, meu Pai, aonde, Senhor, ministramos a Tua palavra, ó Pai, e o diabo não se agrada quando nós pregamos a verdade, Senhor. Ah, meu Deus e meu Pai, cura, Senhor Jesus, a enfermidade deste povo. Alerta, Senhor, para a tua vinda, meu Pai. Alerta, Senhor, para a tua volta, Senhor, porque eu creio, meu Pai, que a tua justiça, Senhor, há de operar, Pai, nesta vida, Senhor, meu Deus. Ó Espírito Santo, muito obrigado por tudo, ó Pai. Intercedo, ó Deus, por este povo. Intercedo, ó Pai, por esta casa, Senhor. E eu creio, ó Deus, que o Senhor fará maravilhas, ó Pai, no meio deste povo, Senhor. Levanta pessoas para pregar o teu evangelho, para ministrar a tua palavra, o seu genuíno evangelho da salvação. Ah, Senhor, meu Deus, eu te peço, ó Espírito Santo, para que o Senhor venha fortalecer estes que estão fracos, esses, ó Pai, que estão abatidos, ó Senhor. Revela, Senhor, meu Pai, o oculto, o escondido, ó Deus, porque a tua palavra, meu Pai, ela é verdade, Senhor. Olha aí, Senhor, o Senhor tem me mostrado, Senhor, essa pessoa com essa enfermidade, ó Pai, essa pessoa na cadeira de rodas, Senhor, meu Deus, essa pessoa, meu Pai, que está, Senhor, meu Deus, com essa enfermidade, ó Pai. Envia seu anjo, Senhor, envia seu anjo, meu Pai, e cura essa coluna, meu Deus, cura esta perna, ó Pai, e aqueles que crerem no seu santo nome, aqueles, ó Pai, que aceitarem a tua palavra, ó Deus. Na tua palavra diz, meu Pai, eu sou o pão da vida, e aqueles que vêm a mim não terá fome, e aqueles que creem em mim não terá sede. A tua palavra, Jesus, a tua palavra é o pão de cada dia, e aqueles que se alimentar da tua palavra tomará a água que representará os milagres, ó Pai. Ó Espírito Santo, muito obrigado, ó Deus, por mais essa, meu Pai, palavra, Jesus. Eu te peço, ó Deus, para que o Senhor venha abençoar o ministério da Igreja Pentecostal, Deus e Amor, as Assembleias de Deus, as Metodistas, ó Pai. Venha abençoar, meu Pai, esse Brasil para Cristo. Venha abençoar, meu Pai, todas as igrejas deste Brasil, ó Pai, mostrando a verdade e revelando, meu Pai, o teu propósito, porque assim eu creio. Muito obrigado por tudo. Confirma a bênção e a vitória para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.